Informação que chega de última hora ao Bastidores CNN. O ministro André Mendonça autorizou a abertura de um inquérito sobre os repasses do Banco Master para o filme Dark Horse sobre a vida de Jair Bolsonaro. As informações que a gente tem que foi um pedido feito pela Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República se posicionou favoravelmente e o Elijonas Maia vai trazer uma informação daqui a pouco que este inquérito será aberto ainda hoje. Essa é a expectativa. Relembrando para vocês. Houve uma conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro. Nessa conversa, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu recursos para financiar esse filme. O que quer saber agora a Polícia Federal, e ela deve rastrear, Tainá Falcão, as notas fiscais que comprovam os pagamentos e a utilização desse dinheiro para a elaboração do filme. Porque qual é a desconfiança que foi apresentada até em uma peça de investigação pelo Partido dos Trabalhadores? Que esse dinheiro não tenha sido utilizado para fazer o filme, mas sim para outros projetos da família de Jair Bolsonaro. Eu vou chamar ele Jonas Maia porque ele conversou com fontes da Polícia Federal e ele traz agora novidades sobre essa investigação. Então agora, Jonas Maia, a Polícia Federal se debruça sobre esse inquérito, um inquérito que deve rastrear essas notas fiscais para saber se realmente o que o Banco Master queria era financiar o filme Dark Horse ou se pode ter acontecido uma lavagem de dinheiro. Essa é a suspeita, Uribe. Inclusive, esse pedido feito pela Polícia Federal coloca aí alguns elementos já de suspeita de indícios para a abertura de uma investigação formal. A partir desse pedido, o gabinete do ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master na Suprema Corte, procurou a PGR, então o Ministério Público Federal concordou, inclusive, com os elementos já colhidos pela Polícia Federal, os elementos iniciais, para a abertura desse inquérito. Então essa autorização saiu, assinada pelo ministro André Mendonça ontem, no fim da tarde, inclusive, já está na Polícia Federal e, segundo integrantes da PF, esse inquérito será aberto ainda hoje. O que isso significa? É mais um inquérito, inclusive, relacionado à teia do Banco Master, para onde foi tanto dinheiro do Banco Master. Esse é um outro ponto, um outro elemento e agora uma nova frente de investigação para saber se de fato esse dinheiro, milhões de reais que o Daniel Worcaro, na época dono do Banco Master, colocou, teria enviado para o filme Dark Horse, a produção audiovisual, se de fato esse dinheiro foi totalmente, na sua totalidade, para a produção desse filme. Ou se não, se foi para outro lugar, outra empresa, como há uma suspeita, já foi levantada inclusive em algumas reportagens na internet, ou não. E com esse procedimento de investigação aberto, também há o quê? Depoimentos. Quebra de sigilo que pode ser pedida pela Polícia Federal e que já há expectativa de um pedido de quebra de sigilo. E os depoimentos dos investigados. E há também, inclusive, elementos ali na Polícia Federal de compartilhamento de informações. Quando se há um relator, no caso o ministro André Mendonça, e outros inquéritos já abertos pela Polícia Federal sobre o Daniel Worcaro, com os celulares do Daniel Worcaro, com troca de mensagens do Thiago Miranda, não se pode esquecer também desse personagem publicitário que fez o meio de campo ali para esse patrocínio do filme Dark Horse. Tudo isso a partir de análise nos celulares, para onde foi tanto dinheiro, se esse dinheiro foi mesmo e, como você trouxe muito bem, também analisar notas fiscais, as notas que foram colocadas ali no sistema, se de fato esse dinheiro totalmente foi para essa produção audiovisual. Então tudo isso a partir desse inquérito que deve ser aberto ainda hoje, segundo informações da Polícia Federal. Uribe, a gente está atrás de novas informações para saber em relação a esse inquérito e se formalmente, além do Daniel Worcaro, outras pessoas também vão ser colocadas aí como investigadas formalmente. Não há essa informação até esse momento. Uribe, Tainá. Só fazendo uma lembrança, na entrevista que deu aqui à CNN Brasil, Flávio Bolsonaro disse que divulgaria as notas. Até agora ele não divulgou, isso já faz quase 4 meses. Então esse deve ser um dos pontos sobre os quais a Polícia Federal deve se debruçar, Tainá. Tá, bom, a gente está tentando avançar aqui na decisão, né, para entender quais foram os argumentos apresentados pelo ministro André Mendonça, ainda não está publicizada a decisão do ministro, para explicar para a nossa audiência qual foi o caminho, né? Tem 3 semanas, mais ou menos, que o André Mendonça pediu uma posição, uma manifestação
manifestação da Procuradoria-Geral da República, porque, pelas regras do Supremo Tribunal Federal, ele não pode reagir a uma notícia crime sem antes passar pela manifestação da PGR. Veio a manifestação ontem da Procuradoria-Geral da República e hoje o ministro André Mendonça, então, delibera para a Polícia Federal, ou seja, em outras palavras, libera o inquérito, autoriza a Polícia Federal a seguir com essa investigação. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje, aliás, foi ontem isso, a abertura de um inquérito para investigar repasses de Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, que é justamente sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um pedido da Polícia Federal, a abertura, desse inquérito. Teve uma manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para a abertura desse inquérito, e aí o próprio ministro do Supremo pediu à Procuradoria-Geral uma manifestação sobre esse caso. Claro que isso vai movimentar bastante ali os debates, vai intensificar muito, as campanhas e pré-campanhas. O G1 já tinha noticiado em junho que os investigadores da Polícia Federal estavam avaliando a possibilidade dessa abertura de apurações. O Márcio Falcão traz para a gente que são basicamente 3 frentes, Os repasses de 61 milhões feitos por Daniel Vorcaro, que foram feitos por Daniel Vorcaro a pedido do senador Flávio Bolsonaro. Foram aquelas conversas que vieram à tona em maio, em que o senador Flávio Bolsonaro cobra, portanto, a quantia combinada com Daniel Vorcaro para poder financiar esse filme. Também tem uma frente de eventual destinação de parte desse dinheiro para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Eles negam essa possibilidade, mas existe essa frente de investigação a pedido da Polícia Federal. Se esse dinheiro, de alguma forma, o dinheiro de Daniel Vorcaro, foi usado para financiar, para sustentar, ajudar a bancar as despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E a indicação de emendas parlamentares, isso também está ali, sob supervisão, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal, dinheiro público, emenda parlamentar para entidades ligadas à produtora do filme. Tem um valor de 61 milhões de reais, isso foi divulgado primeiro pelo site The Intercept Brasil, teve trocas de mensagens e a gente estava conversando ao longo do Conexão como isso afetou negativamente a campanha do senador Flávio Bolsonaro, que teve que, a partir daí, gastar muita energia para poder se explicar, para poder explicar a ligação com o ex-dono do Master, Daniel Vorcaro. Então, o dinheiro chegou a um fundo responsável pelo financiamento do Dark Horse, por meio de uma empresa, e essa empresa já era suspeita de integrar ali o chamado ecossistema de fraudes do Master. Então, por isso também, ali as investigações foram pontuando e detalhando o que acontecia. E o objetivo da Polícia Federal vai ser justamente saber o dinheiro. Qual é o rastro do dinheiro? Qual foi o destino do dinheiro? Se foi repassado em troca de algum favor prestado pelo senador ou pelo grupo político. E isso, claro, a gente sabe que tem uma repercussão muito grande nas campanhas políticas, na intensidade do debate. Isso, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, autorizando essa investigação pela Polícia Federal sobre o financiamento do filme Dark Horse, que faz homenagem à vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante as investigações do Master, a PF esbarrou no filme Dark Horse. Isso porque tem dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. A defesa, por parte dos produtores do filme, de que não receberam dinheiro do Master e que teriam vendido cota de investimentos, para o Daniel Vorcaro por meio de empresas, outros nomes empresariais. Mas é um mesmo fundo, é uma mesma origem. Esse dinheiro vem do Daniel Vorcaro, de acordo com as informações que a polícia alcançou até aqui. Parte disso é aquele áudio que mostra o senador Flávio Bolsonaro cobrando investimento, dinheiro para o filme, que estava em atraso, dinheiro do Daniel Vorcaro. Depois, o próprio Flávio chegou a se encontrar pessoalmente com o banqueiro, numa situação em que ele já estava utilizando tornozeleira eletrônica para fazer novamente essa cobrança por mais recursos, o que poderia, se não viesse o dinheiro, inviabilizar a execução do filme previsto para ser lançado agora neste segundo semestre, às vésperas das eleições. O caso, então, acabou aparecendo em meio à investigação
do Banco Master, mas para caminhar nesta linha de investigação, a Polícia Federal pediu autorização ao ministro André Mendonça, que ali de dentro do Supremo Tribunal Federal age como supervisor da investigação. Antes desta decisão, Mendonça consultou a Procuradoria-Geral da República, que se viu convencida pelos elementos apresentados pela PF de que havia razões para informações suficientes para se aprofundar nesta investigação. Então, de pronto, a gente já sabe que um dos alvos da investigação é o Daniel Vorcaro. Acontece no contexto do Banco Master, mas quais outros envolvidos ou suspeitos estão nesta investigação? Se políticos ou pessoas próximas da política, aí a gente vai ter que esperar um pouco mais. O caso está sob sigilo, até mesmo por ser muito sensível e os rumos poderem impactar na disputa à presidência da República. É Plantão News agora aqui no SBT News, informação do José Matheus e também do César Feitosa, com destaque para vocês que são os nossos espectadores aqui, de que há então uma investigação para apurar o dinheiro que foi utilizado para o financiamento do filme Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, autorização dada pelo ministro André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro ao cargo, à função de ministro da Suprema Corte. Ele não tomou esta decisão sozinho, consultou a Procuradoria-Geral da República, recebeu um pedido da Polícia Federal com base nos achados e parte disso é o áudio que mostra a relação, ao menos comercial, entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, que está preso em Brasília. Ele que já apresentou 2, 3 tentativas de acordo de delação premiada, tanto com a PF quanto com a PGR, mas consideradas insuficientes. Não entregou o ouro, não entregou aí as revelações que a polícia ou a investigação de modo geral queriam ter para além daquilo que eles já possuem. A quebra de sigilo de contas bancárias de Vorcaro e especialmente o fato da investigação ter apreendido tantos celulares foi mesmo aí como um mapa da mina para esta investigação, que tem várias linhas de atuação. O caso do BRB Master é a linha espinha dorsal deste processo que tramita ali no Supremo, mas também a partir daí eles descobriram desvios por meio de fundos de previdência e agora uma nova linha de investigação vai ser aprofundada, que quer entender o quanto o Banco Master ou os negócios de Daniel Vorcaro foram utilizados para financiar o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, há indícios de crime, Não é uma investigação tão somente por se tratar de uma figura política e por ser ano eleitoral. Não tem a ver com isso. Mas por ser um banqueiro que tinha muitas conexões políticas, cometeu, afirma a investigação, uma fraude tremenda, das maiores no sistema financeiro brasileiro.